Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que grande alegria poder retomar as nossas reflexões, a minha homilia. Durante alguns dias aí que eu estava sem realizar, houve muitas atividades aqui pela paróquia e infelizmente eu não pude gravar os vídeos para que eu pudesse partilhar um pouco com vocês a minha reflexão, um pouco daquilo que eu penso sobre o Evangelho e quero assim sempre mais partilhar e colocar para que você possa viver bem o seu dia. Hoje, dia 4 de setembro, nós estamos aqui dentro do mês dedicado à Palavra de Deus. Aqui no Brasil, nós então dedicamos esse mês a nós olharmos um pouco mais com carinho para a Sagrada Escritura. Este documento, este livro que contém a Palavra de Deus, contém a Palavra de Jesus para a nossa vida e é muito útil para que nós possamos entender a revelação do Pai que se dá em Jesus Cristo. Por isso, a Sagrada Escritura é algo precioso para nós. É de onde emana a nossa fé católica, a nossa fé cristã. Na verdade, é um dos pilares, juntamente com o magistério da Igreja e a tradição, é um dos pilares onde se respalda a nossa fé católica. E o texto do Evangelho de hoje é retirado de São João, de São Lucas, no capítulo 6, versículo de 1 a 5. É aquele texto onde Jesus é questionado sobre o fato do sábado, sobre a realidade do sábado, onde Jesus, com os seus discípulos, eles estavam passando por uma plantação de trigo e ali os seus discípulos começam a pegar o trigo e começam a debulhá-lo para comer. E ele é questionado em relação a este ato porque para os judeus o sábado é o dia sagrado, é o dia do descanso. Eu estava olhando recentemente um vídeo de uma pessoa que é judia, né, de uma moça, e ela coloca as curiosidades e também como vivem os judeus de hoje, né? E até nos dias de hoje, os judeus, eles observam a lei do sábado, a lei onde não se pode fazer nenhum tipo de serviço, onde você não pode fazer nenhum tipo de esforço físico. Inclusive, a própria alimentação, ela é colocada, é feita, na verdade, num dia anterior e para que no dia de sábado, então, ali se possa comer a refeição já pronta, né? Existem muitas coisas que eles ainda continuam fazendo no tempo de hoje, que faz parte, obviamente, da prescrição e da fé judaica. Mas Jesus, ele parece se contrapor à lei judaica. Na verdade, ele parece se contrapor. Mas, na verdade, o que Jesus está querendo nos ensinar não é que ele é contra a lei. A lei, ela é muito importante. As regras são importantes para a nossa vivência, para a nossa vida de igreja, para a nossa vida social, até mesmo para a nossa vida familiar. É muito importante a lei, a regra. Por quê? Porque ela nos ajuda a organizar as coisas. Se eu tenho uma regra ali, todo mundo deve seguir aquela regra. Por exemplo, uma coisa bem simples. Se na minha casa quem tomar água por último e não tiver mais água ali na garrafa, né, ou no jarro ali dentro da geladeira, não deve deixar o jarro vazio. A pessoa deve encher de água e devolver para a geladeira. Se todo mundo faz isso, isso organiza as coisas, né? Isso faz bem para todo mundo, quando todo mundo respeita aquela regra. Agora, quando alguém começa a fazer o contrário ou não faz, isso já começa a se tornar uma bagunça, né? E isso causa reviravoltas, isso causa transtorno também e até mesmo conflitos entre as pessoas ali. Então, esse é um simples exemplo para dizer que a regra, a lei, ela é muito importante para que ela possa dar organismo às coisas, ou seja, para que ela possa dar ordenamento àquilo que está no nosso redor. A lei também, ela é útil para determinar as coisas.
ou seja, para pôr limite também às coisas. Tem situações ou tem pessoas que não têm limite das coisas, né? Então, por exemplo, dentro de um jogo, por exemplo, vamos pegar um jogo que de vez em quando eu gosto de jogar, que é o jogo de damas. Dentro do jogo de damas existe também uma série de regras, de leis que você tem que observar, o limite para você mexer as peças, você não pode mexer as peças em um determinado momento, né? Você tem que mexer só uma vez, você não pode mexer para cá se tiver uma outra peça ali, enfim. Existem algumas regras ali para pôr limite às coisas, para que você não possa ir além daquilo que é para você fazer. Porque às vezes ir além daquilo que é para você fazer pode ser algo errado, algo que não é bom para você e talvez nem para os outros também. Então, a regra, a lei, ela já existe até mesmo desde o início da criação, onde Deus determina para que Adão e Eva não comam do fruto proibido. Ou seja, ele impôs um limite. Vocês podem comer de tudo, mas menos deste fruto aqui, né? No entanto, o homem, por sugestão da serpente, do diabo, acaba que ultrapassando o limite daquilo que era, vamos dizer assim, que Deus tinha colocado para ele, né? Daquilo que ele podia fazer. E aconteceu o que aconteceu, tanto é que nós somos nós na verdade herdamos este pecado de Adão e Eva, o pecado da desobediência contra aquilo que Deus tinha colocado como limite para o nosso bem. E Jesus aqui, quando se fala das regras do sábado e mais determinadamente sobre a questão do sábado, parece que Jesus é contra. Mas na verdade não é que Jesus seja contra, é que algumas leis que na verdade foram geradas e sendo colocadas ao longo do tempo dentro da sociedade judaica, elas impediam até mesmo de salvar uma vida, impediam até mesmo de cuidar de alguém. Então, a lei, quando ela não gera vida, a lei, quando ela não gera salvação, a lei, quando ela não gera, vamos dizer assim, pertença a Deus, ela na verdade tem que ser revista, ela tem que ser olhada com carinho. E isso para todas as realidades da nossa vida. Existe uma regra, mas essa regra, dependendo das situações, a gente pode rever ela. Obviamente, tem regras que são incontestáveis, tem situações que não se tem como revogar, voltar atrás. Mas tem situações que você pode olhar com carinho. E, às vezes, dentro da nossa caminhada cristã, conosco mesmo, a gente coloca a regra, lei, para irmos ao encontro de Deus. A gente vai determinando regras na nossa vida, que é, na verdade, o mais complicado e vamos dizer assim, e feio que existe. Por quê? Um exemplo muito banal assim, muito simples, né? Mas algumas pessoas, por exemplo, não vão na missa dos dias de semana porque já foram na missa dominical. Algumas pessoas dizem para si: não, eu já fui na missa ontem, hoje vai ter missa, eu não vou. Eu já fiz a minha parte, eu já fui na missa. Eu me confessei já faz 3 meses, ou eu me confessei ano passado, eu não vou me confessar de novo. Entende? Eu já perdoei aquela pessoa 3 vezes, agora eu não vou perdoar mais ela. A gente vai impondo limites, regras na nossa vida. A gente vai colocando também algumas situações que não geram vida, nem para nós e nem para o outro. E é exatamente em relação a essa lei, a essas regras que não geram vida no coração do homem, no coração da pessoa também ali, do nosso coração, que Jesus é contra. A lei que estava aqui, que os fariseus questionam Jesus, era o fato de que não se podia nem fazer a colheita ali, mas na verdade os discípulos de Jesus estavam com fome. Eles iriam morrer, que dizer que
como disse aqui Jesus, né? Que dizer que Jesus dá uma citação aqui dos companheiros de Davi que entram no templo e comem os pães que eram oferecidos a Deus, que só era permitido aos sacerdotes comerem porque eles estavam com fome. Então, quer dizer que uma pessoa vai morrer porque ali não pode comer aquilo ali, né? Não pode, vamos dizer, quebrar esta regra aqui. Então, são coisas que devem ser revistas, obviamente, na nossa vida, no nosso comportamento, e nós devemos tomar muito cuidado. Se as regras que nós estamos criando para nós não nos impedem de gerar vida para o outro e também para nós mesmos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, essa mensagem um pouco que queria deixar para você, para este dia. Se você está passando por aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, manda também este vídeo para outros amigos, para os grupos de WhatsApp que você tem da sua paróquia, enfim. Ajude também com que a palavra de Deus chegue ao coração de muitas pessoas. Tenha um ótimo dia. Shalom!